Olá, arianos, olá, arianas. Sejam muito bem-vindos à previsão de maio de 2026 aqui do Aprendizado da Alma para você que está chegando por aqui. Se você acabou de chegar, seja bem-vindo. Fica até o final da leitura. Se você se identificar com a minha energia Verônica Lavinas, fique no canal, se inscreva. Se você gostar das mensagens que eu vou trazer aqui para você, de se identificar com elas, também curta, compartilha, me conta, né, o que te chamou mais atenção aqui na leitura. E vamos começar usando, hoje eu vou usar 3 oráculos, sendo o tarô da Juliana Castro, tarô da Tecelã, a carta de Paulina também da Juliana Castro como oráculo complementar, e para fechar, uma mensagem do baralho cigano, tá? Aqui, a ideia desse mês de maio, eu vou fazer um pouquinho diferente do mês de abril. Eu vou fazer uma primeira tiragem de energias gerais e também puxando ali o que vier na mesa em relação a financeiro, a profissional, pessoal. E depois vou fazer uma tiragem complementar para cenário amoroso, tá ok? Acho que era isso. Vamos começar? Bom, vou começar aqui com essa tiragem geral. Então, já fiz um embaralhamento prévio. Vou só fazer mais uma passada com a energia de vocês que estão chegando aqui agora. Então, peço licença para acessar a energia das pessoas de Áries que estão chegando aqui no canal, de signo solar, ascendente ou lua em Áries, que estão se conectando. E vamos trazer aqui na mesa, tarô, quais são as energias, os alertas, direcionamentos para o mês de maio de 2026 para os arianos que estão aqui chegando. Opa, aqui embolou um pouquinho. Quais são as energias para o mês de maio de 2026 para os arianos? Vamos lá. A gente começa com 3 de copas, com o 9 de ouros e os 5 de espadas. Aqui, arianos e arianas, maio é um mês em que você vai estar muito satisfeita, né? Muito satisfeita com as colheitas, com os ganhos, com o que vem surgindo na sua vida, né? Isso me vem muito com a carta do 9 de ouros, que é uma carta de satisfação pessoal, né? De satisfação pelo dinheiro ganho, pelo recurso que chegou, pela colheita farta, né? Pelas conquistas que você vem adquirindo nos últimos tempos. Então, quem vem se conectando, né, a esse vídeo, né, do mês de maio, são arianos e arianas que vêm trabalhando muito, vêm plantando, semeando e cuidando da sua colheita, cultivando, e que no mês de maio começam a colher esses frutos, começam a ter resultados, né? Existe uma satisfação pelo trabalho bem feito, pelo resultado desse trabalho, pela recompensa vinda por esse trabalho. E isso não deixa de ser um momento de celebração. Então, você está celebrando com os seus, né? Comemorando esse momento, é como se fosse um momento de realmente parar e avaliar e comemorar e celebrar esse momento de recompensa, tá? Aqui eu vou tirar mais uma carta, mas a gente também tem o 5 de espadas, e aí você tem alguns momentos no mês, né, de algum tipo de confusão mental, de preocupação. Eu vou puxar mais uma, né, veio o 8 de espadas. Apesar dessa recompensa, apesar desse momento, né, de satisfação pessoal, você ainda tem algumas preocupações em mente, algumas prisões mentais, né? Talvez você sinta que não é o suficiente, né? Já me veio isso. Eu vou olhar aqui o fundo do maço para ver o que a gente tem de cenário. É exatamente isso. Veio 3 de paus. Veio o oráculo, que é uma carta extra do tarô da Ju. E veio o cavaleiro de copas. Aqui no fundo do maço, geralmente eu leio como o plano de fundo, né? Que cenário é esse
onde essas recomendações, esses alertas, esses conselhos vão se refletir mais fortemente. E já me veio muito isso. Aqui, quando eu olho para o 5 de espadas com 8 de espadas, me veio de falar, mas eu preferi puxar mais uma carta, que é uma questão relacionada a uma certa insatisfação. Mesmo com você colhendo resultados e recompensas, você ainda fica preocupada, você ainda fica presa a padrões mentais, talvez de escassez, medo de perder o que está se conquistando, medo de não ser algo sólido. E isso me veio muito, né, com esse olhar para o futuro, né, como se você, mesmo colhendo, né, mesmo tendo recompensa, tendo um trabalho sólido sendo reconhecido, você ainda fica olhando muito para frente e buscando resposta no futuro. Então, o oráculo aqui para mim veio como você sempre olhando para frente, para o futuro, ao invés de estar no presente. Então, por isso que a recomendação das cartas é você celebrar, é você viver esse momento presente. Observa que ela está aqui junto da sua recompensa, junto da sua colheita, e ela está num momento de presença, né? Tomando o café dela e sozinha e concentrada no seu momento, né? E celebrando. Então aqui eu sinto de complementar a mensagem te dizendo para celebrar sim esse momento, para não deixar esse momento de colheita e de resultado ser apagado ou ofuscado com preocupações. Você precisa comemorar o que você vem conquistando, tá? Pare de olhar um pouco, né, tanto para frente, e aí eu vou botar as duas cartas juntas de novo. Para de olhar tanto para o futuro e foque no seu presente, foque no que você está fazendo, foque no que você está construindo. Quando você se apega, né, a padrões, ao que você ao que você acredita que tem que estudar, que tem que fazer, que tem que aprender, que tem que olhar para frente, né, e fica olhando para esse futuro, consultando esse oráculo, né, vendo 10 mil leituras de tarô aqui no YouTube, né, fique comigo, mas observe se isso não vira um vício, numa ansiedade pelo futuro, de controlar o futuro, de saber o que vai acontecer no futuro, quando você poderia estar aproveitando esse momento de presente, né, de presença, de resultado e de colheita, de celebrar, né? E aqui veio o Cavaleiro de Copas também, me chamando a atenção para que você se apaixone e flerte, viva e curta, se deixe seduzir pelo momento. Não deixe passar esse momento. Não seja aquela pessoa que acabei de receber uma bonificação, acabei de receber uma promoção, ou acabei de fazer uma venda muito boa no meu negócio, fechar um contrato muito bom, né? Que é um momento de celebração disso e vamos para a próxima. Não, comemore, celebre, marque esse momento. Faça a sua mente, aí é muito a questão de inconsciente mesmo, faça a sua mente entender que esse é um momento muito bom, que esse é o momento para você lembrar, para você guardar na memória como algo muito bom. Marque isso como um momento bom, né? Como vitória, para sua mente sempre associar o trabalho e tudo que você construiu, o teu processo, a algo sólido, a algo que vai te trazer uma recompensa no futuro. Que se você não celebra, se você continua presa ou preso, né, em crenças de escassez, de que você não pode, tem que seguir em frente, não, digamos assim, não pode se presentear, não pode se dar um momento, não pode tirar algo para você, ou não é momento de celebrar, porque você tem que caçar cada vez mais, buscar cada vez mais, e a sua mente sente que esse processo é algo ruim. E aí, ao invés de você ter
sempre uma escada, né? Cada degrau vir com uma celebração, com um momento melhor, isso começa a te trazer gatilho. Gatilho de ansiedade, gatilho de medo de crescer, porque cada vez que você alcança e galga um degrau maior, ao invés de você curtir, aproveitar isso, trazer um resultado para você, isso acaba trazendo um sofrimento, né? Acaba trazendo mais, você se sente preso ao invés de se sentir livre, né? Aqui ó, o contraste, né, das duas cartas. Aqui ela tá livre, né? Ela tá ali em meio à natureza, ela tá com a colheita dela, ela tá com o resultado dela. E aqui, apesar dela estar numa mata, ela tá às cegas, ela não tá vendo, né? Ela tá presa, né? Aqui poderia ser um lugar muito lindo? Poderia, mas ela não vê, ela tá presa. Então, eu sinto, né, com essa leitura, né, a conexão que veio aqui nas cartas é muito isso. Você precisa, sim, planejar, sim, criar estratégias, mas também, né, se apaixonar pelo processo. Não só olhar para o futuro, né? Você já está construindo o futuro. Então, você está muito presa ao futuro, você está muito olhando para frente, quando você precisa usufruir do agora. Você precisa usufruir do que você está tendo de resultado. Isso é importante que você faça, para você exatamente ensinar para sua mente que esse é um processo bom. Cada crescimento seu vai te trazer mais alegrias, mais celebração, mais resultado, mais coisas boas para sua vida, não só trabalho e sacrifício, né? Talvez você até esteja vendo a sua vida, né, com esse resultado como algo que teve muito sacrifício para conseguir, que teve muita batalha, muita briga, muita guerra para conseguir, e quando você precisa transformar isso, né, mudar esse ponto de vista, tá? Deixa eu pegar agora as cartas de Paulina, que eu vou complementar um pouco essa visão. Oráculo, o que mais nós precisamos trazer de informações sobre o mês de maio, no contexto de vida profissional, projetos, para os arianos que estão aqui nos assistindo, que se conectaram a essa leitura? O que mais nós podemos contar, falar, orientar, direcionar para os arianos? Maio de 2026. Vou embaralhar só mais uma vez. As cartas, o brilho das cartas, né? Ele acaba que dá uma agarradinha quando a gente vai embaralhar. Mas é um mês de ganhos, é um mês de planejamento, mas também é um mês de celebração. Se apaixona pelo processo. O ladrão, mestra Paulina, procrastinação, e eu vou puxar aqui o fundo do maço. Transformação, sacrifício e a grande mãe. Aqui confirma um pouco da primeira parte da leitura, né, que a gente está falando aqui. Aqui veio para mim, né, que você está se deixando, você está roubando de si mesmo, né? E aí veio muito essa conexão com essa prisão mental, roubando de si mesmo a oportunidade de grandes momentos de aprendizado, de crescimento, né? Mestra Paulina é uma entidade da Jurema, do Juremê, né? Que traz evolução, traz crescimento, traz autoconhecimento, né? Para suas como que a gente fala? Para as moças, né? Da Jurema, para quem trabalha com ela, para sua roda, para sua gira. E aqui eu senti de falar que você, por procrastinação ou por não estar conectada com a sua espiritualidade, você está se deixando roubar ou deixando passar momentos
em que você deveria estar crescendo espiritualmente, aprendendo, né? Aprendendo ou absorvendo grandes lições da sua vida, né? Às vezes a colheita aqui pode ser até de cunho mais espiritual, uma grande mudança na sua vida. Eu vou falar das cartas que vieram aqui como fundo do oráculo, mas que você tá deixando passar, né? Você tá deixando isso passar, muitas das vezes não olhando com a atenção e com a presença que deveria olhar, né? Então, não deixa passar essa oportunidade de um crescimento espiritual, de um crescimento de vida. Às vezes o nosso crescimento espiritual vem através do trabalho, às vezes vem através de um propósito, vem através de uma missão, de um negócio, de algo que você faz, do seu servir para o próximo. E o ariano tá nesse momento, né, que o ano pede muita ação, muita execução, muito movimento, né, um ano com muita força do fogo, da força de Áries também, né, temos aí um estélio em Áries, sete planetas e luminares enfileirados, né, juntos ali no signo de Áries, e você tá se deixando passar esse momento, deixando passar essa oportunidade. E aí eu até sinto de falar que você acaba deixando passar essa oportunidade exatamente por não estar presente, por não estar enxergando, né? Que ela está de costas para o movimento, está de costas para a vida, ela está deixando a vida passar, né? Quando ela poderia estar agindo. Então, casa um pouco com o que a gente viu aqui também no tarô. E aí, aqui no fundo do deck, né? Uma outra questão que vem muito conectado com essa questão do 5 de espadas, do 8 de espadas aqui, das crenças limitantes, da autossabotagem, que confirma. Você tem um momento de grande transformação, né? Aqui é uma transformação como se fosse uma fênix, né? Aqui é um momento de grande transformação. Mas você tem um apego, um padrão mental que acha que isso vai ser só tem resultado ou só funciona com sacrifício. Quando na verdade não é, tá? Aqui é um contraste. A sua transformação não vem com sacrifício, vem com abundância, com fertilidade, com criatividade, com alegria, né? Com a satisfação de gerar, de trazer um resultado novo, um projeto novo à vida, resultados novos, criar coisas novas, né? A sua transformação vai vir de você trazer para a vida, né? Deixar sair, deixar brotar toda essa fertilidade, projetos, criatividade, né? Deixar esse lado criativo vir à tona, para que você possa colher, né? A vida não é só sacrifício. Nem todo resultado vem a partir de sacrifício. E aí eu reforço, desconstrua da sua mente, o conselho é desconstrua da sua mente esse padrão de sacrifício. A vida não precisa ser sacrificada, ser sempre uma guerra, ser sempre uma batalha. Ela não precisa... você pode tirar essas vendas, você vê que os tecidos são finos, né? Você pode tirar, se libertar desses padrões, dessa autossabotagem e construir uma vida que não tenha sacrifício. Muito pelo contrário, que você possa celebrar, né? Que você construa um padrão de eu faço tudo com propósito, com a minha missão, com fertilidade e alegria, né? Com criatividade, com abundância, né? Você vê as 3 cartas são muito abundantes. Então, através dessa mudança de padrão, tudo vai fluir muito mais fácil e você vai conseguir se apaixonar pelo processo, né? Esse Cavaleiro de Copas aqui é um processo apaixonado, ele é sedutor, ele é apaixonado, ele se deixa levar pelo coração. Então, se deixe levar pelo coração. Não fique tão presa à expectativa. Viva essa paixão, esse momento, viva essa missão, esse projeto. Ah, mas eu tenho medo de não dar certo. Ele tá dando certo agora. O que é importante é que ele vai dar certo agora, ele tá dando certo agora na sua mão. Olha e faz acontecer no presente, tá ok?
O que vocês acharam? Me conte aqui nos comentários. Já vou aqui embaralhar, já vou colocar pra gente tirar a parte amorosa e afetiva sentimental e completar nossa leitura. O que vocês sentiram dessa primeira parte? Comentem o que vocês acharam. Deixa eu só misturar aqui rapidinho as cartas de Paulina. Ela tá bem novinha, nós estamos estreando. Carta de Paulina não, mas o tarô da Tecelã sim. E aí, como ela tá bem novinha, né? Ele as cartas estão bem glossy. Vamos lá. Tarô, quais são os conselhos, direcionamentos para o mês de maio de 2026 para os arianos no campo afetivo, amoroso, sentimental? Quais são as orientações, direcionamentos, conselhos e alertas em relação ao campo amoroso dos arianos que estão chegando aqui? Vamos lá. Campo afetivo amoroso dos arianos. Rei de copas. 4 de paus. E o mago. Aqui, Ariana, eu sinto te falar que aqui o mês de maio é um mês de equilíbrio emocional, né? É um mês de aproveitar. Se você tá num relacionamento já, se você é comprometida, de você viver, né? Aproveitar esse equilíbrio, celebrar também, né? O 4 de paus, ele é uma carta de estabilidade, de construção de coisas sólidas. O rei de copas também, ele já possui equilíbrio emocional para a construção de coisas sólidas, de um relacionamento sólido. Então, se você tá comprometido ou comprometida, esse mês é um mês para você aproveitar esse equilíbrio, aproveitar essa alegria, né? De repente, a colheita do profissional também se reflete no pessoal, no afetivo emocional, família, né? Estar junto com os seus, próximo de quem se ama, né? Celebrando a vida, celebrando, né? Coisas boas na sua vida, né? Com quem você ama, tá? Então é um mês em que você tem mais equilíbrio emocional, você tem motivos para celebrar, e você tem condições de fazer mais, né? Você tem condições de construir esse ambiente, esse aconchego, você tem condições de conquistar e sustentar essas alegrias, né? Aqui o mago, aqui a carta do 4 de paus é uma carta de estrutura, né? Então você consegue construir e sustentar essa estabilidade emocional, esse equilíbrio, essa alegria. Você tem todas as ferramentas para isso, tá? Se você tá solteiro ou solteira, pode surgir na sua vida alguém, né, com essa maturidade, né, que não é uma pessoa impulsiva, não é uma pessoa instável emocionalmente, é uma pessoa estável, pode ser até jovem, mas emocionalmente madura, emocionalmente equilibrada, que te ajuda a construir essa estrutura, a conquistar essa estabilidade também, né? E alguém com que você pode contar para construir coisas novas na sua vida, para construir um caminho novo, né? Então, o emocional de Áries aqui na leitura tá muito bom, tá muito promissor, tá muito estável, tá muito equilibrado, né? Tá um clima muito gostoso, uma energia muito boa. E no fundo do maço, né, a rainha de copas, né? Aqui o par se apresenta. Então, como você
consegue, né, manifestar ou transformar isso aqui na sua vida? Por que você está conseguindo fazer isso? Por que maio é um mês muito bom sentimentalmente, amorosamente para você? Porque você também está num momento de equilíbrio, né? Você está num momento de rainha de copas, em que você se doa sim, você está aberta para o amor, está aberta para amar, está aberta a sentimentos. Então, se você já está no relacionamento, você está mais afetuosa, está mais dedicada, está mais próxima, conectada ao seu par, né, ao seu parceiro ou parceira. E se você está sozinha, você está disponível. Muitas das vezes a gente está sozinho, mas a gente não está disponível. A gente está apegada a um ex, a gente está apegada a uma expectativa de amor e de relacionamento que não é realista, né? Então aquele olhar para frente que a gente falou ali no profissional, às vezes também se manifesta no emocional, não é o caso aqui, tá? Então você tá muito pronta emocionalmente para um novo relacionamento, caso você já não esteja em um. Então você consegue transformar, manifestar, fazer acontecer isso na sua vida, né? Seja já no relacionamento, seja se você está só. E aqui, né, qual que é o cenário de fundo para você conseguir isso no mês de maio? Você tá equilibrado emocionalmente e você deixa para trás, né? Você deixa de lado uma expectativa, acabei de falar sem olhar a carta, irreal de amor, né? Se eu pegar aqui a próxima, ó, de paixão. Você, a partir da que você está disponível emocionalmente, você não cria expectativa, você deixa de lado, né? Você abandona uma expectativa de vida perfeita, uma expectativa de alguém perfeito e aceita que quem está do seu lado é perfeito para você nesse momento, ou quem está surgindo na sua vida é a energia perfeita para o seu momento, você se abre, né, para o amor, você se abre para essa disponibilidade. Olha, e aí você, né, você se conecta, né, sentimentalmente a outra pessoa, ou se reconecta emocionalmente, né, a quem já está do seu lado, tá? Então você abandona esse padrão de amor perfeito, né? Esse padrão de galã de Hollywood, né? Você deixa isso para trás e isso te liberta, né? Isso te deixa mais disponível, mais pronta para receber o que a vida tem para te dar, tá? Eu vou tirar a carta de Paulina para a gente completar. Vamos lá. Oráculo, uma mensagem complementar a essa leitura de amor para o signo de Áries, de relacionamento afetivo, emocional. Um complemento para nossa leitura para os arianos no mês de maio, por favor. Intimidade. Sacrifício. Fofoca. E no fundo do maço, discórdia. Vou deixar aqui do ladinho, então vai cair. Colheita e família. É praticamente uma confirmação, a leitura está bem conectada uma com a outra. A gente tem aqui, né, que a partir da hora que você para de se expor, para de olhar para fora e de também ter esse olhar de sacrifício para sua vida, que tudo vem com muito esforço, e fique falando disso, externando isso, e falando isso com suas amigas e conversando sobre isso, né, contando suas intimidades para suas amigas, para pessoas que não são confiáveis. Quando você, né, se protege, aqui é mais até um alerta, proteja a sua intimidade. Não fique falando sobre os seus
sobre os seus perrengues, sobre os seus problemas de relacionamento, né? Sobre as suas discórdias, suas brigas. Não fique falando sobre isso com ninguém, né? Guarde a sua intimidade. Guarde sua intimidade. Porque aí, a partir da hora que você se preserva, né? Você evita briga, evita discórdia, né? E você consegue colher uma vida mais alegre, mais harmoniosa, né? Então essa harmonia que tinha vindo aqui no 4 de paus, ela se repete aqui em Carta de Paulina, né? A gente tem uma colheita de uma vida mais harmoniosa. Então, parte desse equilíbrio emocional, né, que o Tarot tinha pedido, é muito de você também preservar a sua energia, saber em quem confiar, não confiar em todo mundo para contar suas intimidades, não falar sobre os seus sacrifícios, e aqui no sentido muito assim, eu às vezes fala em tom de sacrifício, mas assim, eu tô guardando, eu e meu esposo, a gente tá guardando um dinheiro, a gente tá deixando de gastar, a gente tá comendo de marmita para conquistar uma coisa boa, um carro novo, uma viagem pra gente. Não fique contando seus objetivos sentimentais e afetivos do seu parceiro com ninguém. Não fique contando, né, os seus desejos, né, os seus sonhos mais profundos, os seus desejos mais profundos para qualquer um. E isso para você só traz uma energia ruim. Não te agregue nada, né? Proteja a sua colheita, proteja as suas conquistas, proteja a sua casa, a sua família. E isso, inclusive, faz parte do aprendizado de uma rainha de copas, né? E a rainha e o rei de copas não ficam se expondo por aí, não ficam contando a vida por aí, não ficam falando de si por aí. Então, se preserve, aqui é bem um alerta complementar, mas que está muito conectado com a questão da intimidade, com o momento, né, de você consigo mesmo, de você com os seus, né, desse momento de estrutura, tá bom? E aí, arianos e arianas, ainda estão por aí? Não desanima na leitura de amor não, hein? O pessoal não anda gostando de leitura de amor, mas eu senti de trazer. E para fechar, eu vou trazer uma mensagem cigana. Tô com um baralho cigano, né, que vem com as cartas e as mensagens. Tô muito sentimental, né? Tô sentindo bastante. De trazer uma mensagem, né? Também é um baralho que eu comprei recentemente, então vocês ainda vão ver muito ele por aqui. Uma mensagem final para a gente fechar a leitura para os arianos. Mês de maio de 2026. Qual a energia de encerramento da nossa mesa? Uma carta de mensagem. Senti de ser essa aqui. Mensagem cigana, os trevos. Vou ler para vocês. Cultive a paciência, a cautela e reflita sobre a situação com equilíbrio. Isto levará a atingir o objetivo desejado. Não desista, as dificuldades existem para nos tornarmos vencedores. O sucesso só depende de você. Essa carta aqui, ela acaba se conectando com as duas leituras, tanto com a leitura de vida geral, profissional, projetos, quanto com essa. Quando fala aqui, né, cultive a paciência, a cautela e reflita sobre a situação com equilíbrio, né, em relação a essa leitura aqui, eu sinto muito essa questão aqui, né, de guardar silêncio, de se reservar, de avaliar as coisas com cautela, né, não sair falando para qualquer um, né, não se expor, não expor a sua energia, a um cenário de fofoca, de maledicência, de disse-me-disse. E também, em relação à primeira parte da leitura, foi o que eu falei, apesar das dificuldades, apesar do processo que você passa até uma conquista, uma colheita, isso é parte do processo. E você precisa colher, e precisa valorizar, e precisa celebrar as suas conquistas. Tudo de bom que está vindo a partir disso. Certo? Arianos, se vocês ficaram até agora, curtam,
né? Compartilhe com outros colegas arianos, amigas, amigos, né? Pessoas, filhos, netos e netas que você possa ter aí, né? Que sejam dados signo de Áries também, ascendente, signo solar ou lua. E se inscreva e ative o sininho. Toda semana a gente tem leitura aqui no canal. Obrigada, até a próxima.